Olá, sexto ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós iremos concluir o nosso capítulo 12 do nosso livro sobre a Europa e a formação do feudalismo. Peço que vocês acompanhem a aula a partir da página 210. Hoje nós iremos concluir esse assunto. Então, na página 210, vou ativar aqui o meu marcador no livro digital. E vocês podem estar utilizando o livro de vocês para também estar fazendo as marcações importantes ao longo aí da leitura e da explicação do capítulo. Então, a gente está tendo aí o surgimento do feudalismo. Nós vimos aí no comecinho do capítulo sobre as invasões germânicas ao antigo Império Romano. Isso acabou levando ao fim do chamado Império Romano e dando início à Europa feudal, à Idade Média no continente europeu. Também vimos que enquanto a Idade Média ia se consolidando o feudalismo na Europa, na Ásia, precisamente na Península Arábica, vai ser marcado aí pelo surgimento do islamismo e pelo expansionismo árabe, por parte da Europa, norte da África e Ásia. Então, a partir do momento em que os povos germânicos passaram a ocupar a Europa, foram se fixando no território do antigo Império Romano, nascia o chamado feudalismo. O que era o feudalismo? Era uma nova organização política, econômica e social que vai caracterizar a chamada Idade Média. Logo no começo, o nosso livro traz, na página 210, sobre a sociedade feudal. A sociedade feudal era uma sociedade baseada em ordens ou estamento, isto é, ela era formada por camadas rígidas. O indivíduo ele nascia e morria nesse determinado estado, nesse determinado estamento. E a posse da terra definia muito o lugar que você ocupava dentro dessa sociedade. Grande parte da população da Europa feudal era formada pelos servos. Servo vem de servir. E eram eles que serviam aos demais grupos, né? E pagavam a grande maioria dos impostos. Aí vocês têm a chamada pirâmide social. Então, aqui, o que a gente chama de primeiro estado, era composto aí pelos nobres, né, e os membros do clero, que precisamente eram os membros da igreja. Nós tínhamos aí uma classe intermediária, um estamento intermediário, que eram os chamados vilões. Eram alguns trabalhadores rurais que ocupavam as vilas nas terras dos senhores feudais. E por último, tínhamos a classe maior, que era composta dos servos, que era a maioria da população, em sua grande parte, população aí camponesa, que viviam subordinados a esses senhores feudais. Então, eles pagavam uma série de impostos, trabalhavam na terra desses senhores para tirar o seu sustento e, em troca, eles recebiam proteção, pagavam uma série de tributos ao chamado senhor feudal. Alguns desses tributos, a página 210 traz para vocês. Nós tínhamos a talha, a corvéia e a chamada banalidade. A talha, mais da metade da produção dos servos era destinada ao dono da terra, ou seja, ao senhor feudal. Então, parte do que ele produzia na terra que era reservada a ele, parte dessa colheita ou parte dos animais que ele cuidava, ele tinha que dividir com o senhor. Outro imposto era a corvéia. Esse imposto era pago através de trabalho. Então, o servo ele tinha que destinar de 2 a 3 dias na semana para trabalhar nas terras que pertenciam ao senhor feudal, tá? Então, ele trabalhava nessa terra, era a maneira como ele retribuía a sua estadia, a sua moradia dentro aí das terras da propriedade desse senhor, dentro desse feudo. Tínhamos também a banalidade,
que era o pagamento em produtos pelo uso de alguns instrumentos do feudo, como o moinho, o forno, que era usado aí, né, para a produção de pão, tijolos, os celeiros, onde eles armazenavam a produção, as pontes, que eram utilizadas para a locomoção. Então, para eu utilizar qualquer tipo desses instrumentos, dessas dependências do feudo, eu também tinha que pagar ao senhor feudal. E o pagamento era feito em forma de produtos. Então, esses são alguns dos impostos que os servos pagavam aos donos da terra. E a gente ainda pode acrescentar o dízimo, 10% do que restava, eles acabavam pagando, entregando o dízimo à igreja, tá? Então, o pouco que sobrava só garantia mesmo a sobrevivência dos servos e da sua família. Outra relação que marca o feudalismo é a chamada sucerania e vassalagem. Era uma relação de laços individuais de proteção e de obrigação. De um lado, nós tínhamos os suceranos, que eram os senhores. O principal sucerano era o rei era o principal sucerano. Abaixo dele tinha os duques, os condes, os marqueses, que por sua vez também eram vassalos. Então, como se dava essa relação? O sucerano, o rei, doava ao vassalo terras. E em troca, esse vassalo jurava fidelidade, lealdade a esse sucerano. Então, olha aí, os vassalos, por sua vez, eram aqueles que juravam lealdade, oferecendo serviços militares aos senhores, entre outras tarefas. Quase sempre os suceranos eram proprietários de vasta área e distribuíam as terras e cargos aos seus vassalos, em troca desse juramento de fidelidade. Então, basicamente, era dessa maneira que se dava a relação entre suceranos e vassalos. O sucerano doava a terra ao vassalo e o vassalo, em troca, jurava fidelidade a esse sucerano. Criava-se, assim, uma rede de obrigações e de lealdade entre esses senhores, tá? E tudo isso se dava através de uma cerimônia, onde dentro dessa cerimônia o vassalo prestava aí uma homenagem ao sucerano e depois ele fazia aí o juramento de fidelidade. O sucerano, por sua vez, fazia a investidura, ou seja, entregava ao vassalo um punhado de terra ou algum objeto para simbolizar a concessão do feudo. Lembrando que essa relação de sucerano e vassalo só existia entre nobres, então só nobres poderiam ser suceranos e só nobres também poderiam ser vassalos. Vamos aí para a página 213, sobre a organização do feudo. Gente, o feudo estava dividido em 3 partes. Nós tínhamos o manso senhorial, olha o nome, manso senhorial. Essas terras eram de exclusividade do senhor feudal. Tínhamos o manso servil, olha o nome, servil, então quer dizer que era a terra destinada aos servos. E por último, nós tínhamos o manso comunal, eram as terras de uso comum, geralmente compostas por bosques e pastos. Então eram usados tanto pelo senhor como pelos servos. A economia, a principal atividade econômica do feudo era a atividade agrícola, que era realizado aí pelos servos, tá? Então, a economia era a economia agrícola. O feudo, ele era defendido pelos cavaleiros dos nobres, né, pelo exército do senhor feudal. Então, chegou um momento em que o senhor feudal, com os seus exércitos, passavam a ter mais força, a serem mais poderosos até mesmo que o rei. Esses senhores passaram a ter amplos poderes. O feudalismo, ele vai se consolidando ao longo da chamada Alta Idade Média, aonde realmente nós vamos ter cada vez mais a autoridade
dos servos, né, a dependência entre servos e senhores, e vai se aumentar ainda mais o poder, principalmente desses senhores feudais, tá? Com destaque a um reino específico, na página aí 215, que é o chamado Reino dos Francos. Os francos, os povos francos, eram um dos povos germânicos, né, que passaram a ocupar a Europa e vão formar um dos maiores reinos dentro do continente europeu. O primeiro rei desse grupo será o rei Clovis. Esse rei vai ser de suma importância porque ele vai ser o primeiro rei a se converter, o primeiro rei de origem germânica a se converter ao cristianismo e fez aí da Igreja Católica uma instituição bastante poderosa, que passou a apoiar então o rei da monarquia franca. Então ele vai ser o primeiro rei a se converter ao cristianismo, e se tinha uma intenção por trás disso, vai ser a busca do apoio da Igreja Católica. Então a igreja passa a apoiar o rei Clovis. Ele seria o rei aí descendente de Meroveu, a primeira dinastia dos francos, a chamada dinastia merovingia. Então, o primeiro rei, a primeira dinastia a se formar de origem germânica no território europeu será a dinastia dos francos, a dinastia merovingia. Durante a dinastia merovingia, o poder vai se concentrar aí nas mãos do rei, né, do rei Clovis. Esse período vai ser marcado por uma grande expansão do seu território, onde ele vai conquistar muitas terras aí vizinhas ao território que os francos ocuparam. Outra dinastia que vai caracterizar aí o governo dos francos é a dinastia carolíngia. Essa dinastia surge do rei Pepino o Breve, que também vai acabar destronando o último rei da dinastia merovingia com o apoio da igreja, vai ceder terras à Igreja Católica em troca desse apoio, e é a partir daí que vai dar início a uma segunda dinastia, a dinastia carolíngia. O rei mais importante da dinastia carolíngia será Carlos Magno. Carlos Magno, filho aí de Pepino o Breve, que deu origem a essa dinastia carolíngia. Durante o governo de Carlos Magno, ele vai ser coroado pelo Papa Leão III, no ano 800, tá? E isso vai reafirmar a aproximação do rei de Carlos Magno com a Igreja Católica. Então, ele vai buscar essa aliança, estreitar esses laços com a igreja. O Carlos Magno, durante o seu governo, vai criar um sistema administrativo muito eficiente, vai dividir todo o território ocupado pelo seu exército, vai dividir em várias áreas que vai ser distribuída a companheiros, a pessoas de sua confiança, na qual ele irá nomeá-los de condes e marqueses. Então, eles vão estar administrando esses territórios em nome aí do rei, em nome, no caso, de Carlos Magno. Outro ponto super importante sobre o Carlos Magno é que ele tinha alguns funcionários enviados por ele que agiam como fiscais desses territórios, não é? E que faziam ali o papel de fiscalizadores em nome do rei. Eles eram ali como se fossem os olhos e os ouvidos do rei, no caso de Carlos Magno. Um fato super importante do governo dele, que vocês vão ver aí na página 217, foi que ele criou aí um sistema de ensino para a formação tanto de religiosos como nobres, né, a chamada Renascimento Carolíngio, onde a gente vai ter aí intelectuais, estudiosos de várias regiões dominadas aí pelos francos, vão ser trazidos para ensinar gramática, retórica, aritmética, geometria, música na corte, nas escolas de mosteiros, igrejas e abadias. E a principal função era realmente ensinar
os filhos dos nobres, né, as atividades referentes à administração do reino. E algo que chama a atenção durante o governo de Carlos Magno era a presença nos mosteiros dos chamados monges copistas, esses monges que se dedicavam realmente a copiar livros antigos. Então eram os chamados monges copistas. Eles foram super importantes para reproduzir várias obras clássicas gregas e romanas. Com a morte desse rei, com a morte do Carlos Magno, em 814, o reino franco vai aos poucos perdendo a sua força, após vários conflitos entre os seus herdeiros, entre os seus sucessores. O antigo reino foi dividido entre os 3 netos de Carlos Magno, pelo chamado Tratado de Verdun. Carlos, Lotário e Luís acabaram aí dividindo entre eles o grande império carolíngio, né, o grande império aí do seu avô, o que acabou enfraquecendo ainda mais o chamado Reino dos Francos, né, a dinastia carolíngia. Então aqui nós temos, a partir dessa divisão do Tratado de Verdun, a formação aí do Sacro Império Romano Germânico. E a partir daí a gente tem esse fortalecimento, o estreitamento desses reis com a Igreja Católica. E a página 219, vocês têm o Mapeando os Saberes, onde ele faz um resumo breve dos principais pontos que nós analisamos ao longo desse capítulo 12. Para casa, vocês irão realizar aí a atividade da página 220, referente, então, ao conteúdo que nós analisamos ao longo aí dessas 3 aulas sobre a formação da chamada Europa feudal. Então, até o nosso próximo encontro, bons estudos para vocês.